Eu passo primeiro a palavra para o Ricardo. Bom dia a todos, muito obrigado pelo aceite do trabalho. Eu vou apresentar para vocês um pouco dessa história vinícola em Andradas e sua relação com os imigrantes italianos, além, é claro, da interferência estatal a nível estadual e federal nessa economia. Como que funciona aqui? Ali? Então, pessoal, essa pesquisa ela compõe o dossiê, né, de registro da Festa do Vinho como bem material de Andradas. Então, parte, né, de todo o dossiê que foi criado está um pouco nessa pesquisa e em outras que a gente tem atuado, né, a nível do Compac e do desenvolvimento do trabalho do patrimônio cultural aqui. Então, como brilhantemente os três últimos palestrantes já falaram bastante da introdução do imigrante italiano no Brasil, essa parte eu não vou falar muito, não, né? Só se depois, na hora dos nossos debates, né, tiver algum questionamento, alguma pergunta. Porque eu vou focar mais nessa questão da indústria do vinho, né, do desenvolvimento vinícola aqui, e sua relação, né, principalmente com o imigrante italiano. Também um breve histórico de Andradas, o pessoal já tinha falado anteriormente, o Varão disse, até 1928 o município se chamava Caracol, depois de 20 de setembro de 1928 passa a se chamar Andradas. E esse é um mapa, né, do álbum coreográfico de Minas Gerais de 1927. E a imigração italiana em Andradas é muito interessante, porque ela é descrita em vários e vários jornais, né, vários periódicos ao longo do século XX. Esses dois periódicos são bem interessantes. Um é um artigo falando justamente dessa importância que o imigrante italiano tem no município do Caracol em relação ao desenvolvimento econômico do município, da agricultura e também do desenvolvimento do comércio e nas atividades em geral. Então, esse Colônia Italiana é um artigo que também, em uma dos parágrafos dele, ele quer também falar justamente que os italianos têm que participar mais ativamente da política. E esse outro, Comitê Italiano Pró-Pátria, é muito interessante, porque tenta-se criar um fundo, em 1917, para auxiliar os italianos em guerra, né, contra o Império Austro-Húngaro, né, que os italianos daqui enviem dinheiro para a Itália para ajudar nesse combate na guerra no norte da Itália contra o Império Austro-Húngaro. Então, a presença italiana, né, desde dos primeiros jornais andradenses, né, que surgiram aqui, era bem maciça, né? Você tem uma documentação vasta falando sobre eles. Principalmente, é muito interessante, depois o Gazeta de Andradas, que surgiu nos anos 40, nos anos 30 e 40, ele também vai falando da Segunda Guerra Mundial, assim, semanalmente, todos os acontecimentos que estão acontecendo, e principalmente o que está acontecendo com a Itália, né, durante o conflito. Gente, e essa tabela, né, que está no Anuário de Estatística de Minas Gerais, do ano de 1921, ela é muito interessante porque ela vem falar justamente dos números de imigrantes italianos em Andradas. E também de outras nacionalidades. Percebe-se a partir dessa tabela, né, que o número de imigrantes italianos é de 1.149 no total, né, o que é um número bastante expressivo se comparado com outros municípios sul-mineiros. Esse gráfico que é a partir daquela tabela que eu mostrei anteriormente. Então ele mostra, né, que mais de 74% dos imigrantes que vivem em Caracol nessa época são italianos, né? O segundo maior fluxo migratório de europeus é o de espanhóis, né?
e o terceiro de portugueses. Mas a grande maioria é de italianos, 74%, né, que a gente conseguiu perceber a partir desse censo de 1922. E, gente, como que surge a indústria vinícola aqui, né, no município? Né? O cientista Auguste Saint-Hilaire, ele já diz que o sul de Minas, a região da Mantiqueira, em meados do século XIX, possuem clima, né, pluviosidade, características para produzir boas uvas. E essa cultura do vinho, segundo um dos grandes escritores da cultura do vinho no Brasil, que é o Inglês de Souza, ele diz que a Mantiqueira tem a capacidade de produzir vinhos de excelente qualidade. Esse livro dele é referência no estudo das uvas do Brasil, né? O título é Uvas no Brasil. Inclusive, ele foi até... o senhor Procópio Stella trabalhou com ele, foi estagiário dele, depois eu fiquei sabendo. Né? E o Inglês de Souza, ele diz justamente isso. O sul de Minas foi onde recebeu os primeiros parreirais, né? E onde se desenvolveu essa cultura, que vai se tornar uma cultura muito importante na história, né? Principalmente daqui do município. Então, gente, o introdutor, segundo todos os levantamentos que nós temos feito, né, segundo as fontes que consultamos, foi o coronel Oliveira, né, Francisco Oliveira, que foi o introdutor das uvas aqui. Segundo algumas fontes primárias, ele importa algumas uvas da França e consegue adaptá-las ao clima daqui, né, a todas as condições climáticas daqui. E ele consegue, então, produzir vinhos. E, a partir de 1893, 1895, o nome do coronel Francisco de Oliveira já aparece em alguns concursos de vinhos promovidos pelo Estado de Minas. Né? E ele aparece em alguns. Né? Esse concurso de 1895, o coronel Oliveira, ele está descrito lá. Né? Ele é um concorrente, né, entre os 10 pessoas que participam desse concurso, está lá seu nome proveniente do Caracol. E o que eu acho muito interessante nessa fonte aqui, né, que eu consegui no Arquivo Público Mineiro, é que essa fonte ela já começa a falar que a vitivinicultura é uma alternativa para se sair da dependência do café. O Estado de Minas já está começando a ver a vinicultura com outros olhos, como uma alternativa de renda. E, a partir disso, a gente começa a ver, nas variadas fontes, que existe um incentivo para que essa cultura se desenvolva. Né? O coronel Oliveira, ele implementa a cultura da uva aqui e a produção de vinho. Mas quem irá potencializar isso são os imigrantes italianos que começaram a vir para cá no final do século XIX e começo do século XX. E é muito interessante, eu deixei até em negrito, essa cultura nos libertará dos perigos que esse exclusivismo que só faz com que se pense em exportar café. Tá? O concurso agrícola está com U mesmo, tá? Que é a fonte da época, a imprensa oficial de Minas Gerais. E, gente, essa produção, né, eu não coloquei tudo que a gente vem levantando ao tempo, que a gente vem estudando e vem descrevendo, mas ela vai crescendo aqui no município de Andradas, o Caracol, no caso, até 1928, ano a ano. Né? É uma produção e é uma área que está sendo cada vez mais cultivada. E essa área cultivada está sendo cultivada por imigrantes italianos que conseguem comprar seus pequenos lotes de terra aqui e aliam a produção de vinho, né, a produção da uva e o fabrico do vinho, ao café também. Eles usam principalmente essas duas atividades econômicas. Então, gente, essa produção, nos anos 40, Andradas já se torna a maior produtora do estado de Minas Gerais, no decorrer dos anos 40, a década de 40. E, principalmente, mais de 90% dessa produção de vinhos, né, no município de Andradas, se deve à conta de famílias italianas. Aqui a gente tem uma foto, né,
da família Belotto, dos anos 40, da década de 50, e aqui uma foto, né, mostrando alguns parreirais em que hoje são loteamentos da cidade, né, alguns parreirais se localizavam perto da área central, dos anos 40. Aqui, uma imagem muito interessante para mostrar justamente como que essas famílias italianas, elas trabalhavam, usavam principalmente a sua mão de obra familiar. Aqui um final de uma colheita das uvas, né, feita pela família Bertoli, no ano de 1952. Janeiro de 1952, já que nessa época se colhia principalmente as uvas Jacques, né, do período chuvoso, né, no começo do ano. Aqui, né, alguns exemplos para ilustrar justamente essas diversas marcas que existiram, né, em Andradas. Algumas hoje em dia não existem mais, mas outras estão em plena atividade. E o que é interessante é que as vinícolas, não existe um número certo de quantas existiram. Algumas fontes aí colocam que são 50, outras 70, outras 60. Então não existe um consenso. O que a gente imagina é que quando umas estavam abrindo, outras acabavam fechando ou incorporadas por outras, né? Então aqui a gente tem algumas marcas dessa grande e expressiva indústria que predominou aqui no município, né? E, gente, também a gente acaba analisando também alguns documentos, né, oficiais, alguns documentos cartoriais, porque eles nos ajudam a corroborar essa tese, né, a corroborar essas informações que a gente vem adquirindo com o tempo, que o imigrante italiano, seus descendentes, foram dos grandes perpetuadores dessa indústria vinícola aqui. Aqui eu tenho dois inventários de pessoas daqui, né? Vocês até alguns aqui vão se sentir representados pelas pessoas que estão descritas aqui. E eu gostaria de pedir o perdão para ler um pouco para vocês como que, nos processos, né, nesses processos de inventário dos cartórios, você pode perceber justamente isso, a junção da produção de vinho com a produção de café e as propriedades pequenas, que foi uma característica daqui. Então, no processo de arrolamento de Ângela Moletti Stivanin, de 5 de março de 1944, os bens da falecida são descritos como uma chácara na localidade Lagoa Dourada, com 4 alqueires e meio, contendo 2.000 pés de café e 4.000 pés de uva. Então, a gente percebe que, nessa propriedade, a ênfase maior da economia da família se dá à produção de uva. Uma outra parte de terras, com área de 2 alqueires no lugar denominado Morro Seco, desse distrito, terras essas ocupadas com cafés e videiras e pastos. Uma casa de morada regular, com uma pequena cantina com os respectivos vasilhames para a fabricação de vinho e mais benfeitorias, confrontando-se essa parte com o falecido Emiliano Pontes, Antônio Trevisan e Randolfo Friso. Inventário de Maria Tonon Pastre, de 7 de outubro de 1935. Né? O cartório do 2º ofício da comarca de Andradas, folha 4. O interessante, gente, é que nós percebemos também nesses processos como que era feita a fabricação desse vinho. E muitos estão descritos totalmente em que essa fabricação era feita ou em algum anexo à propriedade, ou às vezes até no porão da própria propriedade, né, que essa produção era realizada. Então, aqui na apresentação, para não ficar muito maçante, devido também que a gente tem um tempo hábil, eu trouxe esses dois para vocês analisarem e verem, né, justamente, né, que para confrontar essa ideia mesmo da pequena propriedade em que o café e a uva estão atuando juntos. E, gente, como eu disse anteriormente, no final do século XIX, o Estado mineiro já via a questão do vinho com bons olhos. Isso vai crescer muito com a ascensão, né, do governo provisório de Getúlio Vargas, após a Revolução de 1930. E o governo mineiro também, a partir dos anos 20, também vai começar a ver essa atividade econômica como uma atividade muito importante para o quê? Para se sair da dependência externa do café. O Brasil era tão dependente do café na Primeira República
que 80% da exportação do ano de 1927 era de café, praticamente. Então, o Brasil, a partir de Getúlio Vargas, começa a procurar novas alternativas financeiras, novas alternativas de exportação. Então, aqui eu tenho tenho uma revista de 1954 que fala da subestação de enologia em Andradas, com o seu chefe, que é o Pedro Duarte. Foi uma pessoa muito importante aqui da história de Andradas, que foi um dos grandes incentivadores para a primeira festa do vinho do ano de 1954. E o outro, o município de Caldas, que é um jornal que hoje está digitalizado na Biblioteca Nacional e que contém muitas fontes interessantíssimas, enriquecedoras, sobre esse processo, do surgimento e da consolidação do vinho na região como uma atividade econômica. E aqui, justamente, ele está falando de uma tese, de um congresso que está acontecendo em Poços de Caldas, para principalmente discutir essa relação do surgimento de pesquisas e de incentivo, fomento à indústria vinícola na região. Então, esse jornal ele tem dados riquíssimos sobre essa indústria. Não obstante, o Estado de Minas buscava melhor controlar e coordenar os rendimentos advindos dessa atividade econômica. Então, gente, o Estado de Minas começa a incentivar e trazer técnicos, principalmente da França, para esse fim. E essa mensagem do Antônio Carlos Ribeiro de Andrada, do ano de 1928, é muito enigmática. Por quê? Em 1928, Andrada se chamava Caracol. Mas em 20 de setembro de 1928, ela se torna Andradas, em homenagem a esse cidadão, que é um descendente dos Andradas históricos. E o interessante é que, nesse relatório de presidente de Estado, que todo ano era emitido, o que a gente percebe? Eu vou ler para vocês rapidamente aqui. A viticultura e a vinicultura, que tão prósperas já estiveram no Estado, voltaram a objetificar cogitações mais intensas de certas zonas, e notadamente dos municípios de Caldas e Andradas, o que levou o governo a contratar um profissional dessa especialidade, para cuidar do ensino e aperfeiçoamento dessas culturas remuneradoras. É minha intenção estabelecer, naquela região sul-mineira, uma estação experimental para desenvolvê-las, de forma segura. No caso, essa estação foi colocada pelo Estado mineiro no município de Caldas. Mas talvez, a gente está trabalhando com suposições, talvez eu sempre esqueço o nome, o Oleste Carvalho, que era o presidente da Câmara na época, talvez quis mudar o nome para Andradas para agradar o governador e aqui instalar a sua estação de enologia. Mas não aconteceu isso. Mas é uma suposição que carece de estudos mais sérios. Então, gente, com a emergência do governo de Getúlio Vargas, em 1930, o Getúlio Vargas vai ser um grande incentivador da indústria nacional de vinhos. Ele tinha um grande apreço pelo sul de Minas, que foi um município que o apoiou bastante durante a Aliança Liberal de 1929. E também, ele era um rio-grandense. E ele tinha um capital político muito importante na região da Serra Gaúcha, que era a maior produtora de vinhos do Brasil. Então, durante todo o governo do Getúlio, ele vai lançar 7 decretos-lei para fomentar e proteger a indústria de vinhos nacionais. Então, Getúlio vai ser peça-chave para o quê? Para a vinda da subestação de enologia federal para o município de Andradas. Então, gente, o Getúlio ele também via essa questão do vinho como uma importância muito grande para o quê? Para diversificar a economia nacional. Uma historiadora, Sônia Regina de Mendonça, ela trabalha muito com a questão do getulismo, porque o Getúlio, como ele consolida a indústria de base no Brasil, durante os seus primeiros 15 anos de governo. E o interessante do Getúlio, principalmente, é que ele vai criar várias autarquias e institutos para desenvolver certas áreas econômicas.
E a área econômica ligada à enologia vai estar ligada ao Instituto de Fermentação, né? Ele vai criar vários institutos para desenvolver as várias potencialidades econômicas de um país. E ele começa a enxergar que aqui no sul de Minas também, essa possibilidade do crescimento do consumo de vinho é bastante proveitosa. Então, quanto? 5? Então vou acelerar aqui. Então, gente, acabo me empolgando falando de Getúlio, né? Getúlio é a figura mais contraditória da história do Brasil, mas talvez o maior brasileiro de todos os tempos. Em 1979, o Estado de Minas, interessado também nessa economia, ele vem e faz um censo muito interessante sobre as indústrias vinícolas daqui. E esse dado é muito importante porque, de 46 vinícolas registradas nesse dado de 1939, 91% aproximadamente são de imigrantes italianos e seus descendentes, o que nos ajuda a corroborar essa importância do imigrante com a indústria de vinhos aqui. Então, nessa fonte, vocês vão perceber que que eu encontrei no Arquivo Público Mineiro. Aqui a gente do As Fozes, da família Marcon, nos anos 40, né? Encontrei também isso aqui no Arquivo Público Mineiro, né? São parte desse relatório sobre a indústria de vinho daqui. E aqui tem todo esse relatório, né, capital humano, capital social de onde está localizado, e aqui tem várias famílias que vocês vão se sentir representados aqui, né? A gente tem Martinelli, Del Sotto, Trevisan, né, Stivanin, Campesi, todas produtoras de vinho, né? 90% desses números que estão descritos nessa tabela são de imigrantes italianos e seus descendentes. E, gente, para finalizar, essa produção, eu venho fazendo levantamento ano a ano, e no ano de 1952, né, Andradas possuía e produziu 3.541.700 quilos de uva, né, tornando-se a maior produtora do Estado, já era a maior produtora do Estado, né, muito à frente de Caldas e dos outros municípios mineiros. E aqui eu coloquei um gráfico em pizza mostrando justamente que 48% da produção do Estado de uvas era produzida em Andradas. Uma produção bastante significativa, né, se a gente levar em conta a amplitude do Estado e os municípios que tinham condições climáticas para produzir, né, uva e um bom vinho. Esse vinho era vendido principalmente, gente, para São Paulo. Tá? Então, no ano de 1968, o Estado Novo publica um decreto, no número 826, que cria uma subestação de enologia em Andradas. Então, é a interferência clara do Estado para coordenar uma economia que vinha crescendo. Uma economia que se tornaria importante em certo momento. Porque o Getúlio também, o que ele faz durante o seu governo? Ele cria mecanismos para proteger o vinho nacional. Ele quer que toda indústria relacionada ao vinho, sejam as garrafas, seja o armazenamento, seja produzido aqui. Então, ele barra, em muitos aspectos, ele faz do que os vinhos importados se tornem o quê? Caros. Né? E ele faz do que os vinhos produzidos no Brasil se tornem, principalmente, o quê? Né? Mais acessíveis e que tenham um mercado que vai crescendo ano a ano. E, gente, então, esse mapa aqui, só para ilustrar, ele cria algumas subestações de enologia no Brasil. Ele cria Andradas, ele cria Uruçanga, Santa Catarina, que inclusive tem uma festa do vinho que foi copiada dos moldes daqui. Cria um em Bento Gonçalves, que depois vai virar Embrapa Vinho, né? E cria uma em Campo Largo, que é ao lado de Curitiba, que produzia vinho também. Então, gente, a partir dos anos 40, Andradas já se torna a primeira produtora estadual de vinhos e a segunda zona produtora do Brasil. E isso muito por causa dessas grandes famílias italianas, grandes no sentido de numerosas, que produziam vinho em suas pequenas propriedades e que, com esse vinho, com essa interferência estatal, esse incentivo, que elas conseguiriam o quê?
conseguir mercados cada vez maiores no Sudeste brasileiro, né? Estourou o tempo? Estourou? Ah. Certo, certo. Ah, depois a gente conversa. Aham.